Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou ótima e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o primeiro episódio do projeto Dostoiévski que nós recomeçamos aqui neste canal, não é mesmo? E o primeiro então livro que a gente fez a leitura, quer dizer, eu fiz a leitura, quem sabe você tenha feito ou não, é Gente Pobre de Dostoiévski. Dostoiévski então, ele lança sua carreira com esse livro, com esse romance, e ele ficou muito bem conceituado com o seu primeiro romance lançado. Gente Pobre vai ser uma história entre dois interlocutores que vão trocar cartas entre eles. Então é uma moça ainda jovem e um senhor mais ou menos de uma meia-idade, um homem de uma meia-idade, vamos dizer, não senhor. Enfim, e esses dois são vizinhos e eles trocam correspondência entre eles. Vai ser literalmente a correspondência de um com a resposta do outro, com novidades de um, contando a novidade do outro e reagindo, etc e tal. Então, esse não é o meu formato preferido, eu descobri nesse livro, mas mesmo assim é uma leitura que foi muito válida. Então, basicamente, esses dois interlocutores são pobres. E aqui, Dostoiévski vai trazer um olhar totalmente inédito na cultura russa literária da pessoa pobre. Naquela época, outros escritores famosos como Pushkin, como Tolstói, Belinsky, enfim, eles traziam a pessoa pobre pelo aspecto da pessoa, assim, pelo olhar da pessoa rica, sem adentrar em como era a experiência de alguém que era pobre. No século XIX, quando ele escreveu aqui, no final de 1800, vocês imaginam o cenário da pobreza, da tragédia que era a Rússia, né? Para quem não tinha dinheiro. Então, Dostoiévski inovou o cenário literário quando ele lançou esse romance, e eu acredito que por isso também que ele virou bem famoso assim logo de cara. Eu preciso dizer, quanta tragédia entre esses dois personagens. Basicamente, eles são vizinhos e existe algumas questões, não vou entrar a respeito delas, porque é interessante você ler e você meio que tenta entender qual que é o relacionamento dos dois. E eu acho que isso também faz parte da graça da leitura, de como esse livro se finaliza. E Dostoiévski é muito realista aqui, então ele não vai pintar de rosa o que não for rosa, né? Então ele traz a realidade nua e crua e o livro termina dessa forma. Não é uma ideia assim fantasiosa do que seria ideal. É a realidade desse povo, o conceito da dignidade, tanto material quanto a dignidade, a honra da pessoa interna, aquela coisa intrínseca mesmo. Então, como às vezes naquela época as duas coisas estavam bem entrelaçadas, quer dizer, não é só naquela época, né? Mas enfim, ele vai então fazer esse paralelo da dignidade da pessoa interna quanto a dignidade material, que às vezes, né, infelizmente, uma coisa acaba atrapalhando a outra. E esses personagens, então, vão viver diferentes coisas, e daí eles se lamentam bastante. É um livro mais ou menos curto, umas 130 páginas, que seria só essa parte aqui do livro. Então, é um livro tranquilo. Eu recomendo a leitura. Eu acho bacana a gente acompanhar e ver a evolução do autor. Eu acho que por ser o primeiro romance dele, a forma como ele escreve é aprofundada. Você percebe que ele coloca questões assim realmente enraizadas e mais complexas nessas relações que ele forma. Ele também faz aqui alguns paralelos com o cenário literário daquela época da Rússia. Ele faz algumas críticas, e isso eu só percebi, é claro, depois entrando a fundo com a biografia e percebendo coisas que antes eu não havia percebido. Então recomendo você ler, depois ver algumas resenhas, ou enfim, até ver a biografia dele para entender um pouquinho melhor. Eu gostei da forma como ele narrou também a história da moça. Tem uma hora no livro que ela adentra na infância dela
E ela explica, e naquele momento o livro me prendeu bastante. E depois eu descobri que tem partes da infância que na verdade são partes da infância que ele provavelmente tirou da vida dele, do Dostoiévski. Então eu achei bem interessante como ele conseguiu dar essa complexidade para uma história um tanto quanto simples, sem grandes desfechos ou então mudanças muito abruptas na história. Foi bem menos complicado do que eu esperava e eu tô aqui para recomendar para vocês. Eu vou dar então, para essa leitura, eu vou dar 3.5 estrelas de 5, porque realmente não foi assim o meu favorito, mas também não foi uma leitura super penosa, assim, sabe? Eu consigo imaginar que algumas pessoas vão achar um pouco penoso, porque, como eu falei, são trocas de cartas e a linguagem é de uma época completamente diferente de agora. É um livro mais lento, então característico, né, de livros mais antigos, aquela lentidão no desenvolvimento da história. Então eu gostei bastante dessa primeira leitura de Dostô. Vamos então iniciar a leitura de O Duplo, que é o próximo romance de Dostoiévski, em julho, 1º de julho, a gente começa então. Eu vou então ler nessa edição aqui que eu acho que num brechó aqui nos Estados Unidos. E esse aqui tem 3 livros dele, então não é tudo isso daqui não. São só umas só 130 páginas, então é bem fininho também, ó. É um livro fino, então é digerível se você quiser ler comigo. A gente começa então em julho e em agosto falamos sobre O Duplo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau. Não sei porque eu apontei. Enfim, tchau.